Porque os pastores estão cada vez mais cansados, atarefados, estressados e decepcionados com o ministério pastoral. Todas as pesquisas feitas com pastores no mundo inteiro, principalmente nas Américas, desde lá de baixo até o Canadá, têm mostrado que os pastores estão cansados demais. Aqui no Brasil, nós temos visto que uma das principais razões desse cansaço imenso é porque os pastores não entenderam que o seu papel é de ser um professor. O pastor bíblico é, acima de tudo, um professor da Bíblia ao seu povo, um mestre, um doutor das Escrituras. Acontece que em muitos ou quase todos os lugares, os pastores caíram naquela de pensar que pastor tem que ter cheiro de ovelha e com isso eles acabam entendendo que tem que ser uma espécie de psicólogo de cada um dos 200 ou 500 membros da igreja. Aquele cara que vai levantar a moral do membro, do irmão da igreja. Aquele cara que vai dar conselhos sobre tudo, absolutamente tudo da vida do indivíduo o tempo inteiro. Isso não é possível de ser feito. E nem é o que a Bíblia recomenda. Não é o que a Bíblia ordena. A palavra de Deus ordena, em 2 Timóteo 2,15, o seguinte: procura apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Aquele que não tem do que se envergonhar é quem interpreta bem, quem reparte bem a palavra da verdade, as escrituras, quem ensina corretamente. É claro que esse ensino tem que ser feito não somente na igreja, como a ideia bíblica, mas também individualmente, como o apóstolo Paulo fez, conforme o relato dele mesmo, em Atos capítulo 20, publicamente e de casa em casa. Mas há uma maneira interessante de fazer isso. Richard Baxter ensinou a palavra de Deus durante a sua vida inteira. E ele convidava as pessoas para irem até a sua casa e conversava com elas. E também ele ia na casa das pessoas para conversar com elas a respeito do que elas tinham entendido do sermão do domingo. E fazia isso semana após semana, ensinou os pastores de sua tutela a fazerem o mesmo e teve um ministério muito interessante. E teve tempo para escrever mais de 80 livros, ou quase 80 livros, melhor dizendo, e pastorear durante muitos anos. E uma congregação muito grande. Mas nós, pastores, estamos preocupados com cada mensagem que cada pessoa da igreja coloca em todos os grupos de WhatsApp que nós temos com os irmãos da igreja. São grupos demais, mensagens que não conseguimos dar conta, porque não entendemos ainda que o papel de um pastor é o de ser um professor da Bíblia. Os apóstolos entenderam rapidamente isso, e em Atos capítulo 6, quando surgiu uma necessidade realmente importante na igreja, uma questão alimentar, uma questão de vida ou morte, mesmo assim eles não fugiram, não saíram do seu alvo e se tornaram ministros, isto é, servos de Deus e da palavra de Deus. E escolheram, aliás, disseram para os irmãos escolherem pessoas habilitadas para resolver aquela questão da distribuição do alimento. Mas nós estamos preocupados demais, demais,
com templos, com programações e desinteressados demais com o ensino bíblico. Não o ensino sobre a Bíblia, mas o ensino bíblico. Passamos mais tempo elaborando nossas reuniões e nas reuniões do que elaborando sermões, do que tempo em oração, em meditação profunda da palavra de Deus, remoendo o que é que essa passagem fala sobre a minha vida. O que eu posso entender dessa passagem bíblica a respeito do meu próprio caráter, da transformação do meu caráter pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Então, as coisas estão invertidas. Não estamos aprendendo a manejar bem a palavra da verdade. Por isso, muitos de nós, pastores, estamos envergonhados, porque a gente não sabe minimamente explicar as doutrinas bíblicas, o ministério e a vida do Senhor Jesus. Não sabemos dar respostas à juventude, que nós já passamos e deveríamos ter respostas para as questões simples que se repetem na vida de todo mundo. Com quem casar, o que estudar, que curso universitário fazer ou não fazer, o que Deus espera de mim, como devo lidar com as questões difíceis do meu trabalho, como lidar com as questões difíceis de ter pouco dinheiro. Então, às vezes, a gente não consegue dar resposta para essas questões que nem sempre são simples, é verdade, mas são rotineiras. E se é verdade isso, ou seja, se isso vai encontrar todo jovem, esses dilemas vão encontrar todos os jovens em algum dia, por que a gente não se prepara para dar respostas para isso? Às vezes a gente quer fazer sala para o povo, para que ele não se desencante, não se decepcione, não troque de igreja. Quando o nosso objetivo deveria ser não ser um psicólogo de púlpito ou um psicólogo de gabinete, com aqueles encontros semana após semana, 12 sessões de aconselhamento. Qual é a base bíblica disso mesmo? Para aquelas pessoas que não conseguem nunca resolver seus próprios problemas. Não deveríamos nós estar equipando essas pessoas para que conseguissem resolver seus próprios problemas e ajudar as pessoas que nos consultam nas questões realmente importantes e mais difíceis? O que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós lemos que ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros ainda como pastores e mestres, ou como pastores e doutores da palavra de Deus, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. O aperfeiçoamento dos santos, não o aperfeiçoamento apenas dos professores de escola bíblica, o aperfeiçoamento dos líderes. O papel dos pastores é equipar todos os santos para o bom desenvolvimento de seu ministério. E nós devemos fazer isso durante quanto tempo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isto é, até a maturidade, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Então, ao invés de estar apagando cada incêndio, deveríamos ensinar o povo de Deus a entender o que é fogo santo e o que é fogo inimigo, que Deus não aceita. E aí a palavra de Deus ainda diz nos versos 15 e 16 de Efésios 4: pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é a cabeça. Nele, em Cristo, o corpo inteiro, e não apenas os líderes, não apenas os presbíteros, não apenas os professores da igreja, não apenas os presidentes de departamentos,
não apenas os líderes, dos jovens, dos homens, das senhoras, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, ou seja, há uma atuação correta para mim, para você e para cada cristão, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Mas a gente está muito preocupado em ser agradável demais à membresia da igreja e não está entendendo que o nosso papel é o de ensinar a Bíblia o tempo inteiro. A nossa principal tarefa. Um pastor precisa administrar a igreja, é bíblico. Precisa delegar, precisa comprar as coisas, ou pelo menos ajudar a resolver algumas questões. Na vida real é isso que acontece. Pagar o aluguel do templo, ou construir, enfim. É necessário pagar os funcionários da igreja, resolver problemas. É necessário, isso faz parte. Um pastor não pode apenas orar e ler a Bíblia. Não é. Isso aí não é. Nem nas Escrituras nós vemos isso. Nós vemos que Pedro e João tiveram que visitar Samaria para ver o que estava acontecendo naquele avivamento em Samaria e deram seguimento àquela igreja, oraram pelos novos convertidos e deixaram que Filipe tomasse conta daquela igreja. Eles enviaram missionários, a igreja primitiva enviou missionários. Era necessário fazer coletas para os irmãos que estivessem passando por necessidade. Era necessário discipular o povo, como nós vemos Barnabé fazendo em Atos capítulo 11. E ele chamou Saulo, Paulo, para ajudá-lo nessa tarefa. Então, era muito trabalhoso. Era necessário discutir questões doutrinárias importantes sobre as quais seriam pregadas para os gentios. Em Atos capítulo 15, nós vemos o concílio da igreja fazendo isso. Então, assim, eles não apenas oraram e leram a Bíblia, não que seja de pouca importância isso, mas estou falando de 2 atividades ou de várias atividades. É necessário fazer um monte de coisa. Agora, para que tudo vá bem, a palavra de Deus tem que ser a autoridade máxima em todas essas decisões e na gestão do nosso tempo também. Então, pastores, eu os conclamo a que mantenham o ministério focado no ensino da palavra de Deus. Então, vai aconselhar, é ensinar. Vai visitar, para ensinar. Vai liderar alguém, vai ensinar a ser um bom líder. Vai capacitar os membros da igreja para que consigam liderar e desenvolver o ministério com outras pessoas. Não é para a gente ficar tentando resolver todos os problemas de todos os membros da igreja. Não. Nós lideramos adultos e também crianças, também adolescentes. Mas a gente precisa ensinar todo mundo a se desenvolver. Que Deus nos ajude a manejar bem a palavra da verdade, para que a gente jamais se sinta envergonhado pelo exercício do nosso ministério. Até mais.